Eu sou Cleto Tamanini, tenho 65 anos, nascido no interior do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Fiz o chamado antigo ginásio no município de Salete e de Taió, no seminário dos padres diocesanos da Diocese de Joinville, na época, chamados padres seculares. Depois fui fazer o segundo grau em Azambuja, Brusque, também com os padres diocesanos, e na sequência, em 68, já vim para Curitiba. Em 1964, 63, eu estava ainda em Taió. Em 64, naquela fervura do golpe militar, eu estava em Brusque, iniciando o segundo grau, com 16 anos, e lá só o que se ouvia falar dos padres era que o comunismo estava para tomar o Brasil. Não se tinha muitas informações, a não ser através dos próprios padres e de alguns deles ainda, assim, mais abertos, que eram professores nossos. Em 68, quando vim para Curitiba fazer a filosofia na Universidade Católica do Paraná, também, ainda como seminarista, é que a gente conseguiu obter mais informações do processo político brasileiro, e nós morávamos, todos os seminaristas filósofos de Santa Catarina, no bairro Aú, no Instituto Paulino, e lá nós tínhamos algumas lideranças que nos informavam, lideranças que vieram antes de nós, e que nos informavam dos movimentos estudantis. Com isso, a gente se integrou a esse movimento estudantil já em 68, primeiro ano, e fomos tomando conhecimento, participando das passeatas, dos movimentos estudantis, que eram comandados na época pelo Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Paraná, que inclusive era dirigido por um seminarista, filósofo saletino, o Mânfio, e os nossos líderes lá do Instituto Paulino nos informavam o que estava acontecendo. Nós íamos participar dos movimentos, passeatas, tomadas de reitoria, etc., como curiosidade, evidentemente, mas também como uma espécie de se conscientizar da situação. Eu lembro que em 68, se não me engano, foi em 68, já foi tomada a reitoria da Universidade Federal do Paraná, houve um confronto com a polícia, e até foi derrubada a estátua, lembra da derrubada da estátua do ministro da Educação, que era o Flávio Suplicy de Lacerda, se não me engano a memória. E depois, na sequência, também houve passeatas, eu lembro de uma passeata que foi feita pela Rua 15, a gente também participou. Como disse, nós fazíamos filosofia na Católica, mas o comando era mais dos estudantes da Universidade Federal do Paraná. E numa dessas passeatas, pela 15, eu sei que houve um confronto também na Boca Maldita, e um confronto assim, bastante pesado. Aquilo meio que me assustou, eu saí correndo, fui me esconder na Biblioteca Pública do Paraná. Mas os momentos foram continuando, eram realmente difíceis, não havia muitas lideranças, muita gente assim que coordenasse o processo, especialmente na área política, era realmente mais estudantes dentro da linha de impetuosidade, na linha talvez de ideal, achando que iriam mudar o mundo, ou aquele status quo, aquela situação toda, através de passeatas e manifestações. E nós fomos sempre participando através das orientações que nós tínhamos como disse, alguns líderes lá no Instituto Paulino, que depois, 68, 69, foram presos, que era o Licélio Zabot, era o Bertolino, o Gandolfi, né? E eu, pessoalmente,
vim lá de Santa Catarina fazer a faculdade de filosofia, dizendo aos meus pais e aos meus irmãos que a partir da universidade eles não precisavam mais pagar os meus estudos. E eu então tive que trabalhar. Não se podia trabalhar, era proibido lá no Instituto Paulino, onde estavam todos os filósofos seminaristas de Santa Catarina, trabalhar. Mas como eu tinha prometido e não tinha como sobreviver, pagar seminário, eu fui trabalhar junto com um conterrâneo, que hoje é padre Evaristo Borgert, está na Diocese de Rio do Sul, e com um primo Lírio Tomil, que também ficou padre e acabou falecendo. Nós fomos trabalhar na campanha Dom Camilo, que era uma instituição do Frei Ovidio Zanini, um frei capuchinho, que nada mais era que a reciclagem do lixo. É uma coisa muito interessante isso, que não sei se está contada essa história em algum lugar. Em que ano, só? Em 1968. Ainda em 68. Nós trabalhamos, nós três, que eu citei aqui, na campanha Dom Camilo em 68. Não sei se eu deverei contar aqui a história da campanha Dom Camilo, porque foi o início da reciclagem do lixo, né? O Frei Ovídio, ele construía galhotas vêm a ser aquelas carretinhas com pneus altos, né, para ter facilidade na condução, e ele distribuía essas galhotas a desempregados. Cedia, não doava, mas cedia para esses desempregados ir de casa em casa a juntar cacos de vidro, ferro velho, ferro jogado fora, alumínio e ossos e papelão. Não existia na época o plástico. Então, esses que recolhiam esse material levavam para um postinho nos bairros. O frei tinha ali um postinho e uma pessoa que comprava. Logicamente que era a própria instituição que fornecia o dinheiro ali para pagar esses que ajuntavam esse material. Desse postinho ia para um posto maior, também vendido, tudo dentro do sistema da instituição, e do posto maior ia para as indústrias. Nós três seminaristas iniciamos o trabalho na campanha Dom Camilo, consertando as galhotas, porque os desempregados pegavam, eles não tinham formação, muita formação, e se estragava, não se preocupavam em arrumar, jogavam de lado, então nós consertávamos, repintávamos, e ficamos uns 3 meses andando de bairro em bairro, consertando galhotas. Nós, evidentemente, questionávamos isso junto ao frei, porque nós, como universitários e seminaristas, nós queríamos desenvolver um trabalho de pastoral. Mas ele, na sequência, nos colocou num trabalho de separar cacos de vidro, porque era feito um amontoado, vidros escuros, vidros brancos, e os brancos tinham mais valor, então nós tínhamos que separar com as mãos, sem luvas, no meio de mulheres, até prostitutas, separando vidros, e nós acho que aguentamos 1 mês, 2 no máximo, nesse trabalho e questionamos junto ao frei aquele tipo de trabalho daquela forma. Aí então ele nos cedeu um jipe com carreta, uma carretinha atrás, eu tinha carteira já, e começamos a carregar esse material, quer seja do posto pequeno para o grande, ou do grande para as indústrias, mas era do pequeno para o grande, tudo quanto era tipo de coisa. Então, se o postinho do Boqueirão ele lotava de vidro, ele era juntado, posto na carretinha do jipe e levado para o posto maior. Ficamos um bom tempo nisso. Também ele nos mandava pegar embalagens tipo ali nas casas pernambucanas, nas casas de Riachuelo. Ele ganhava as embalagens das caixas de roupas, que eram compensados finos na época,
E ele construiu com isso uma vila lá em Santa Felicidade, que eu sempre chamei de cortiço, exatamente para esses desempregados. Era uma forma que ele encontrou de dar alguma acolhida a esse pessoal. Até que, certa vez, nós fomos buscar esses compensados nas Riachuelo, e nós tínhamos que descer numa escada em espiral, carregando aquelas placas de compensado dessa forma, e nós batimos na parede, que era uma escada fechada, batimos na parede aqui, do lado de cá também. Eu sei que quando nós terminamos o carregamento, nós estávamos com as mãos todas ensanguentadas, e então resolvemos falar novamente com ele e dizer que aquilo realmente era um trabalho que tinha que ser feito, mas nós já tínhamos passado por aquela prova. E que cabia a nós, sempre era a nossa insistência, o trabalho pastoral. Aí ele, então, nos cedeu um caminhão. E, como eu era motorista, daí nós carregávamos dos postos, do posto grande, e também, às vezes, dos pequenos, dos menores, quando a carga era grande, para as indústrias. E até que, certo dia, nós fomos carregar um caminhão de vidro na Vila Auer, uma tarde muito quente, ensolarada, nós de botas, carregando um caminhão com pás inadequadas, porque as pás não entravam nos vidros, era muito difícil. Eu sei que levamos a tarde inteira para carregar naquele dia, num mau cheiro, porque era cheiro de todo tipo, remédio estragado, perfume, etc. E então eu não aguentei mais aquilo, eu disse para os colegas que era a última carga que eu faria. De fato, embarcamos no caminhão e os dois colegas, ao invés de irem na cabine, como sempre faziam, foram em cima da carroceria. E eu acabei correndo demais, e ali no Prado Velho, hoje é a Católica, ali numa curva de 90 graus, eu fiz a curva em cima de duas rodas do caminhão, que eu espalhei vidro para tudo quanto é lado, e os dois companheiros em cima batendo na cabine, né? E logo em seguida virei para João Negrão e entrei na balança. E eles desceram, acabaram me xingando pela forma como eu estava conduzindo, e eu disse, eu não mando vocês ficar lá em cima, pois vocês sempre ficaram na cabine. O fato é que levamos aqui para a empresa Aurora, aqui no Taboão, e fomos falar novamente com o Frei. O Frei aí nos disse, olha, porque nós também reclamávamos que saímos do AU, do Instituto, mais ou menos limpos, de bota, voltávamos todos sujos, porque não tinha onde tomar banho, cheirando mal, suados. Então ele disse, olha, de hoje em dia, perguntou se nós tínhamos alguma sala livre lá no Instituto. Disse, não, existe. Então vocês não precisam nem mais sair de lá, porque vocês vão ficar trabalhando lá, empalhando garrafões. E disse, mas nós não sabemos empalhar garrafões, né? Vocês vão aprender. Nos levou a Santa Felicidade e lá aprendemos a empalhar garrafões. Aí nos levava garrafões e eu vi-me lá para o AU e nós ficamos lá mais uns 3 meses, mais ou menos, empalhando garrafões. Bom, eu faço questão de contar essa história porque isso em 68, hein? Em 1985, quando houve a disputa para prefeito Requião e Lerner, nós propusemos no plano de governo do Lerner a reciclagem do lixo. E vejam quantos anos se passaram, de 68 para 85. E eu fui massacrado pela proposta, porque disseram, como que nós vamos fazer uma proposta dessa para um povo, em outros termos, limpo, ou provinciano, como é o povo guarapovano. E a proposta não prevaleceu, nem sequer entrou no plano. E eu sei que depois, em 88, não sei quem, acabou colocando a proposta, e que foi, inclusive, daí o carro-chefe do Jaime Lerner, que levou todas as glórias do processo. Então, eu contei essa história porque é preciso resgatar o que o Frei Ovidio Zanini, não sei onde anda, também estou procurando ele, né, para fazer o resgate desse trabalho extraordinário que ele já fazia em 68, quando eu participei, mas não sei quantos anos ele
já estava fazendo isso. O senhor está falando da campanha Separe o Lixo, né? O lixo que não é lixo. Sim, exatamente. Que foi implantada, acho que por Rafael Greca. Em 88. Em Depois Curitiba. que o Lerner ganhou naqueles 12 dias de campanha de 88. Se não me engano, acho que foi o Rafael Greca, que era o secretário. O Rafael Greca, o secretário. Isso. O Greca, o Lerner não disputou a eleição, não quis ser candidato. Quem disputou a eleição foi o Agassiz Túlio e o Greca. O Agassiz Túlio ganhou, né? Eu fui o vice do Agassiz, depois caí fora, entrou o Botelho. Depois o Lerner, nos últimos dias, entrou no lugar do Agassiz e o Agassiz desceu para vice. Tá, vamos voltar a 68 então. O senhor era um seminarista, 68, o senhor era um seminarista, fazendo filosofia, participando do movimento estudantil, com as ideias, com a frase dos padres de que o comunismo ia tomar o Brasil. Mas eu não aceitava aquilo. Exatamente. Eu não aceitava muito aquilo porque eu era de uma família pobre, do interior, e que tinha linhas trabalhistas, eram colonos, né? E a gente se questionava sobre essas coisas. E depois aconteciam fatos. E a gente tinha certas condições de fazer análises, né, desses fatos que ocorriam na época de perseguição, de tortura, etc. Daí, em 68, então, a gente fez esses trabalhos. Em 69, eu prevendo que não iria continuar como seminarista, eu tinha dúvidas se eu iria continuar. Eu acabei fazendo letras, entrei na universidade, transferi filosofia para a Federal e fiz letras, línguas neolatinas na Católica. E de imediato assumi o Centro de Estudos de Letras, chamado CEL, da Universidade Católica do Paraná. E participamos do processo estudantil, em 69 também, dentro das nossas visões, das nossas limitações, mas com um pouco mais de intensidade, até que veio o AI-5, né, que praticamente nos acabou, né, acabou com tudo na área estudantil. Eu era uma pessoa que fazia filosofia de manhã, letras à tarde, e à noite eu lecionava no De Plácido de Silva, depois no Barbosa, depois fui no Martinos, né, e depois mais tarde com a Lanteri, sempre pela manhã, né. Quer dizer, mas eu comecei à noite, porque até fazer as faculdades eu lecionava só à noite, né. Aí quando veio o ato institucional número 5, acabou amordaçando realmente todo o movimento estudantil. Não deu praticamente mais condições, porque qualquer movimento que nós fazíamos éramos sondados, fazíamos reuniões, sempre tinha um intruso, né? Prendiam pessoas, essas pessoas que eu citei, Nicélio Zabotti, Bertolino, Gandolfo, foram presos. Nós tínhamos que fazer daí plantões, ou na Rua Barbosa, ou lá em cima na Ubanino do Amaral, ou aqui em cima no São Francisco, onde eles levavam as pessoas presas, nós íamos fazer. O senhor não chegou a ser preso? Eu não. Mas era vigiado, sentia essa vigilância? Sempre vigiado, lógico. Eu não era um líder, naquele momento eu não era, porque eu, como eu disse, cheguei em 68 e fui me informando, eu era uma pessoa nova ainda, mas nós fomos podados logo de início, né, como eu contei aí. Tendo em vista essa poda, e eu lecionando, eu já me integrei em 70 na área do magistério, porque eu era professor, era universitário, mas lecionava à noite. Me integrei na área do professorado, que da oposição da APP, que tinha disputado a APP em 68 com o Lienzétola, falecido, e perdeu a eleição. Aí disputamos, eu colaborei na disputa em 70 já com o professor de Oliveira, também perdemos, né, porque havia na APP um grupo, que era do Faustino Favre, um grupo que nós chamávamos de Pelego, que só fazia o que o governo mandava, e disputamos novamente em 72, e acabamos ganhando a eleição de 72,
nós não tínhamos até candidato, fomos buscar uma pessoa desconhecida, o professor Eduardo Tavares Pereira, que era de Paranaguá. Foi candidato, mas em função das duas disputas anteriores, acabamos ganhando a eleição de 72. E daí o nosso grupo, na verdade essa luta de ganha em 72, quando em 70 houve a perda pela segunda vez, se criou uma outra associação chamada APLP, Associação dos Professores Licenciados do Paraná. Aliás, ela tinha sido criada um pouquinho antes. E a APLP, ela fez um trabalho realmente de base, coisa que a PP não fazia porque ela era mancomunada com o governo. Em função das ações da APLP e das próprias disputas que eu já citei, 68 e 70, é que nós ganhamos a PP em 72. Aí houve um mandato nosso, onde nós iniciamos assembleias por todo o Estado, já tínhamos, mas aí era mais fácil, e começamos uma luta muito grande, que foi pela aprovação do Estatuto do Magistério, e também pela regularização dos professores suplementaristas, né, que não eram nem efetivos, nem seletistas. E conseguimos, depois de muitas lutas, reuniões, assembleias, etc., aprovar o Estatuto do Magistério em 75 no governo Caney Júnior. Na sequência, eu já era formado, me formei em 73, passei a dar aulas também de manhã e à tarde, e participando desses movimentos da APP. Em 75, o professor Rubem de Oliveira ficou presidente da APP, eu fiquei vice dele, e ao mesmo tempo eu fui ser diretor pela manhã do Colégio Lanteri. E lá se formou um grupo que na sequência acabou sendo o gestor, né, da APP, de onde veio o professor Isaías Olhari, que foi depois de nós, o presidente depois de nós. Né? E na gestão dele eu até fui diretor administrativo da APP, fundei a página da educação, que nós divulgávamos todas as semanas no estado do Paraná, redigi 99 edições, né? Fiquei até 79. E o importante nesse período, 75 a 80, eu diria, foi que nós abrimos a APP para os movimentos sociais. A APP estava sempre aberta, o salão disponível para nós reunirmos as pessoas, né, que era um ambiente mais seguro, né, porque era uma categoria já bastante organizada, que tinha feito movimentos, né, e que havia um certo respeito. Apesar de que toda passeata, todo acampamento que nós fazíamos, sempre tinha a Polícia Federal. Nós já sabíamos, conhecíamos quem eram os policiais federais, nós tínhamos o nosso grupo de segurança, nós também fazíamos a nossa pressão em cima deles, né? Quer seja nas passeatas, quer seja nos acampamentos. Quais eram as principais bandeiras de luta dos professores nesse período? Na época, como eu disse, primeiro foi o Estatuto do Magistério, segundo foi regularizar a situação dos suplementaristas, porque eles não eram, nós não éramos nem estatutários. O suplementarista ele não tinha direitos efetivos, estatutários, e nem seletistas. Ele só ganhava o salário. Entramos com ações na justiça, entramos já na primeira gestão nossa, de 72 a 75, com 632 professores, uma ação de 632 professores, da qual também participei, evidentemente, né? Depois, isso nós não sabíamos, foi um erro, porque é um grupo muito grande, o judiciário ficava com dificuldade em decidir, porque esse conjunto, esse número grande, ele representava um valor financeiro também grande para o Estado. Aí começamos a entrar com ações menores
E fato interessante que as ações menores, vindas bem depois, foram ganhas antes, com todos os benefícios, enquanto essa ação grande, com 632, demorou mais tempo, demorou 12 anos, 12 ou 14, já não lembro mais, e onde ganhamos a metade dos direitos que os outros ganharam. Então essas bandeiras nós conseguimos, né? E na área do magistério se ganhava mal, então era preciso toda hora você estar em movimento, porque e só se conseguia através de passeatas, passeatas, greves, acampamentos, e você conseguia alguns benefícios e se você descuidasse, logo, logo eram tirados. E como era mobilizar a categoria para eventos como greve, passeatas, acampamentos, né? Atitudes radicais no momento, né? 72, 75, no auge da repressão, quando haviam as prisões, as perseguições, as notícias de tortura. Como é que... Na verdade, as greves, isso começou mais de 75 em diante. Nós tínhamos assembleias, nós íamos para assembleias em todo o estado. Nós tínhamos uma Kombi velha, a PP tinha uma Kombi velha, furada, cheia de furos, e nós íamos com aquela Kombi, por exemplo, fazer uma assembleia em Toledo, Londrina, todo o estado do Paraná, todo final de semana. A gente estava pela estrada, fazendo assembleias regionais, tentando convencer as pessoas. E, inclusive, na época em que não havia combustível, nós programávamos, por exemplo, ir até Cascavel, nós programávamos lá para o professor Teófilo em Laranjeiras, ele reservava lá 1, 2 tambores de gasolina, e nós chegando em Laranjeiras, nós abastecemos a Kombi velha. No inverno era terrível, nós burros não levávamos nem cobertor e entrava aquele vento danado na Kombi, era um sofrimento grande, mas não sei, a gente suportava aquilo tudo, talvez pelo idealismo, pela vontade de querer acertar as coisas. E nessa história dos movimentos populares, eu lembro que começamos a organizar associações de moradores e havia greves de dos petroleiros e havia... Da construção civil. Construção civil, né, bancários, e nós fazíamos um trabalho conjunto. Uma categoria ajudava a outra. Não tínhamos muitos recursos. Eu lembro que a gráfica do Narciso Pires nos fornecia panfletos de forma gratuita. Eu cansei de buscar panfletos na gráfica dele quando era ali na Barão do Cerro Azul, né, para distribuir. E também nós sempre participamos da área política, na área da oposição, porque sempre achávamos que se não dava com aquele grupo, era possível com o outro, na medida que com o outro você estava ajudando, né? Eu lembro que em 78 nós assumimos as candidaturas do Rispa ao senador, do Alencar Furtado para o deputado federal, do Maurício Fruit, não sei se para prefeito, já não lembro mais. Enfim, a PP participava nos bairros, nos comícios, mobilizava. Né, participou intensamente da campanha da anistia, pela anistia, né? Isso veio depois. Isso. A anistia já veio em 78. 79. Né? Mas vocês chegaram a participar do comitê? Sem dúvida, porque a minha trajetória na área do magistério efetivamente se deu até 81. Eu continuei depois, mesmo entrando na área da fazenda, fazendo um trabalho na área do magistério. Mas menor. Né? Menor. Fiz concurso em 80, acabei passando e em 81 acabei assumindo a área do magistério. Só que depois acabaram me perseguindo politicamente pela minha atuação classista na área do fisco e me transferiram para Guarapuava, que é a razão de eu estar lá, porque na verdade eu comecei a trabalhei 3 anos aqui como auditor em Curitiba. Mas desse trabalho de abertura da APP, aos movimentos populares, foi uma coisa fantástica. Eu lembro também de inúmeros cursos, eventos que nós fizemos.
meio de segredo. Lembro, por exemplo, de um seminário de educação popular, que era coordenado pelo Fábio Campana, a turma do PC lá, PCdoB, Fábio Campana, Léo Kessel, Sônia Kessel, puxa, tem uma outra lá que é colega da Sônia, é falecida, escapou o nome. Enfim, que coordenaram esse seminário de educação popular. Eu, nesse momento, final de 76 até 79, eu era o diretor administrativo da PP e era quem mais criava essas situações de disponibilizar a estrutura da PP, que, na verdade, nada mais era que o espaço. Aí vinha o Narciso lá com os panfletos, né? E todo mundo arregaçava a manga no sentido de convocar pessoas, não eram muitas que participavam, e se fazia então o movimento. Quando se decretava, por exemplo, uma greve, ela só era decretada depois de fazer diversas assembleias no Estado. Mas mesmo assim a participação, que era época de ditadura, repressão, era muito pequena, então nós formávamos equipes para o interior, também na capital, para visitar as escolas. Visitar as escolas, convencer os professores a participarem. Nós éramos perseguidos toda hora pela polícia, éramos presos. Era uma situação realmente difícil. Mas deu certo, né? Com muitas dificuldades, muita gente realmente tem grandes méritos. Lembro aqui o professor Rubem de Oliveira, que era um gigante falecido, era um gigante nessa luta do magistério. Lembro do professor Adir de Lima, também foi outro gigante, né? Creio que até os principais na nossa área, o professor Lian Zétola, enfim, havia um bom grupo aí, que trabalhou muito nesse período terrível. E o que eu gosto de salientar e me sinto muito satisfeito é que acredito que a PP foi quem deu os primeiros passos no Paraná no sentido da abertura democrática. Foi quem primeiro se expôs, né? Quem primeiro se expôs. Eu disse aqui que eu não fui preso. Na verdade, eu fui preso em 80, em Paraná City, quando fui fechar escolas. Mas fui preso lá por pouco tempo, né? Já me soltaram. Mas nós tínhamos gente que eram presas constantemente. Aí nós tínhamos que correr atrás para soltar. Se não soltavam, como disse, nós fazíamos plantões frente à delegacia, etc. O pior de tudo sempre foi aqui em Curitiba, porque nós tínhamos que... Rua Borja parece que já não tinha mais, só na Ubadinha do Amaral e aqui em cima, no São Francisco, né? Então esse foi o nosso trabalho, a nossa participação. Daí já veio a campanha pelas diretas, pela anistia, que era comandada pela professora Neide Azevedo Lima, que era colega nossa, companheira, do MDB, né? E a campanha das diretas, onde participamos dos eventos, desde o célebre comício no Colégio Estadual, foi feito dentro do Colégio Estadual, né? E que acabou redundando na abertura democrática. Aí veio o pluripartidarismo. Nós éramos, esse grupo que eu cito e ao qual nós participamos, éramos do MDB, não tínhamos outras opções. E quando veio o pluralismo partidário, o pessoal do MDB acabou se pluralizando também. Surgiu o PTB, onde eu fui, né? O PT e o PMDB. O MDB virou PMDB. Depois tomaram a sigla PTB do Brizola e ele fundou o PDT. E eu acabei acompanhando a linha trabalhista, né? Eu, na verdade, era brizolista, sempre fui simpático, porque depois também fui me informar, desde que eu via lá em 64, que o Brasil estava tomado pelo comunismo. Depois a gente foi ver o que significavam as reformas de base do João Goulart,
que aí a gente viu que eram coisas extraordinárias, fantásticas, que eram coisas necessárias para o trabalhador, para o povo brasileiro. Pregar uma reforma agrária com política agrícola. Isso é fantástico, não adianta reforma agrária sem política agrícola. Pregar a lei de remessa de lucros, que é uma coisa fantástica, que até hoje não existe. Ninguém é contra a vinda de know-how de fora, mas tem que ter limites. Quer dizer, não pode vir aqui pegar só tudo que ganha aqui e levar para fora. Tem que ter limites. E a lei de remessa de lucro é isso que ela determinava. Pode vir know-how de fora, tecnologia, mas parte tem que ser aplicada aqui. E nunca foi aprovado isso, não foi regulamentado. Então a gente viu que as reformas de base do João Goulart, que vinham do trabalhismo, eram coisas fantásticas, né? Também, daí a gente foi mais para trás, ver a época de Getúlio Vargas, do trabalhismo, Getúlio, vendo que ele fez muita coisa. Então eu segui essa linha do trabalhismo, lógico, vinculado sempre aos mesmos partidos que quando nós participávamos, que era o PMDB, então PMDB e PT. Então essa é a história, mais ou menos. E hoje o senhor foi se estabelecer em Guarapuava e lá continua a sua atividade profissional e militante? Sempre militante na área. Lá, inclusive, continuei no magistério, visitando escolas, um período, mais uns 3, 5 anos, colaborando com a PP local, mas eu sempre vinha para cá, porque eu morava aqui, só trabalhava lá. Né? Fiquei 5 anos trabalhando lá e morando aqui, vinha todo final de semana. Então participava dos eventos aqui em final de semana, quer seja políticos, partidários, políticos em geral, né, classistas. Também militei daí na área do fisco e nunca larguei a política, evidentemente, né? Sempre apoiando candidatos da nossa linha, que a gente sempre julgou. E quando o senhor decidiu colocar o seu nome para disputar um cargo eletivo? Não, daí, a partir depois na área do fisco, como sempre fui muito atuante também, o fisco é uma categoria diferenciada, totalmente diferente, porque é uma categoria que ganha bem remunerada. Logicamente que é o tipo de sindicalismo, associativismo diferente. Mas também passou por situações difíceis. E chegou ao ponto de, em 2010, a nossa categoria estar na penúltima colocação dos fiscos do Brasil, em termos de salário, né? E eu fui convidado pelo governador Pessutti, que era meu companheiro da época estudantil, né, a assumir a direção da coordenação da Justiça do Estado. Eu assumi no período dele, vim para cá, que é aquele período, equacionei as finanças do Estado naqueles 9 meses, né, deixamos o Estado em ordem, pagamos 13º, férias, tudo bonitinho, ainda deixamos 1 bilhão em caixa para esse governo que está aí.